Ao longo deste tempo já construímos diversos malwares aqui no canal, como keyloggers, reverse shells, com sockets, com steganografia, mas nunca fizemos o processo inverso em pegarmos no malware e desconstruí-lo para perceber qual é que seria a sua finalidade. Então no vídeo de hoje nós vamos fazer a engenharia reversa em cima do malware para percebermos como é que ele foi construído, como é que nós conseguimos fazer esta análise e principalmente percebermos qual é que é o seu objetivo. Alerta disclaimer. O conteúdo que estás prestes a visualizar tem apenas o objetivo de promover a segurança para fins educativos. Mantém-te a salvo. Para fazermos esta análise reversa, apenas vamos precisar de duas ferramentas. Uma para conseguirmos fazer a identificação de que tipo de binário é o malware que nós vamos identificar e outra para nós conseguir decompilar esse malware. E para fazermos esta análise apenas vamos precisar de duas ferramentas, como eu já disse, o Detect Easy para percebermos que tipo de binário é que é e o DNSpy para conseguirmos decompilar o malware. E bem, já estamos aqui na máquina onde nós vamos realizar o processo de engenharia reversa para percebermos qual é que é o fluxo e como é que o malware foi construído, ou seja, vamos fazer um processo de engenharia reversa em cima dele. E tal como eu disse, nós vamos precisar de duas ferramentas. Uma é o Detect Easy e a outra é o DNSpy. Vamos abrir aqui o Detect Easy para percebermos como é que ele funciona e que tipo de dados é que ele nos fornece para este tipo de análise. E bem, ele já está aqui aberto, vamos carregar para aqui o nosso malware para ver que tipo de informação é que ele nos dá. Vamos carregar aqui o malware análises e vemos que ele está a fazer aqui a sua leitura, o seu scan, para entender que tipo de fecheiro é, que compilador é que tem, etc. E bem, o scan já acabou e já nos deu aqui bastante informações úteis, como primeiro o tamanho do fecheiro de 8.50 KB, consegue nos dar um mod que foi desenvolvido para 64 bits, a arquitetura é um AMD 64, o tipo é consola, mas a informação mais útil que nós podemos retirar daqui é o compilador deste fecheiro. E como nós conseguimos ver que é aqui uma biblioteca do .NET V4.0.30.319 com um linker da Microsoft Linker. Isto significa que o nosso malware foi desenvolvido provavelmente em C# e a partir disso é uma informação extremamente útil porque enquanto linguagens como o C e o C++ que são compiladas e conseguem traduzir literalmente o seu código para a linguagem máquina, ou seja, mesmo que nós façamos engenharia reversa em cima desses binários, nós não conseguimos ter acesso ao código escrito na íntegra, conseguimos ter acesso ao código assembly. O C# funciona de uma forma diferente, ele utiliza uma linguagem intermediária para traduzir o código que foi escrito para a linguagem máquina. E se nós sabendo que este malware foi desenvolvido em .NET, o que indica que poderá ter sido desenvolvido em C#, indica que existe essa linguagem intermediária em que nós conseguimos converter para o código original todo do malware na íntegra. Sabendo isso, nós vamos utilizar a ferramenta DNSpy para fazermos esta decompilação do executável para conseguirmos ver o código original e na íntegra do nosso malware. Portanto, vamos abrir aqui o nosso DNSpy. Todas estas ferramentas vocês conseguem encontrar facilmente na internet com uma pequena pesquisa. As duas estão no GitHub, portanto é extremamente fácil vocês fazerem o download. Não precisam instalar nenhuma, vocês vão às releases e baixam já a versão compilada, portanto é só executar na vossa máquina. E vemos que o DNSpy já está a abrir aqui o nosso fecheiro. Vamos aqui a fecheiros, esperar que ele carregue aqui, vamos aqui a fecheiros, abrir e vamos a todos os fecheiros. Vemos que temos aqui o nosso malware para analisar, vamos dar pelo abrir e vemos que ele já nos retornou aqui códigos de versões, qual é que é a versão do assembly, compiladores, etc. Uma coisa interessante é que nós temos aqui a dizer que o Juicy Tom Toy Program.main, se nós carregar aqui em cima de main, nós vamos parar ao código original, ao código main, à função main deste código em C# do nosso malware. Aqui do lado esquerdo, onde diz Program, basicamente nós temos aqui todas as funções que foram desenvolvidas e utilizadas pelo malware durante a sua execução. E nós vamos fazer a análise de uma a uma. Podem-se estar a perguntar, este malware sim pertence a um dos desafios do Advent of Cyber do TryHackMe, mas eu achei bastante engraçado, portanto, mesmo sem termos o objetivo de encontrarmos todas as flags, é entendermos o fluxo deste malware, percebemos como é que as funções funcionam, como é que nós conseguimos decompilar esta versão do malware em C# e percebemos como é que na verdade funciona uma engenharia reversa em cima de malware. Começando aqui pela função Sleeper.
nós carregamos aqui em cima da função sleeper e simplesmente vemos uma função que vai executar um sleep na máquina. Isso quer dizer que o processo vai adormecer durante um determinado número de tempo, simplesmente isso. Depois temos aqui a função POST-IT, em que basicamente é uma função que vai enviar um pedido HTTP, neste caso um pedido POST, em que se nós olhar aqui para os parâmetros que esta função recebe, é uma URL e dados. E basicamente o que ela está a fazer é criar um pedido HTTP do tipo POST com content type de application xww form URL encoded com este user agent Mozilla, em que vai enviar os bytes que recebeu no parâmetro nesse pedido. Ou seja, durante o código o malware deve estar a recolher dados de algum tipo de coisa que precise e depois vai dar encode a esses dados e vão enviá-los para o servidor de command and control do hacker através de um pedido de post. Ou seja, estes dados vão no body do pedido. Nada de muito especial. Ou seja, temos aqui a constituição de todo o pedido, em que ele vai receber a URL para onde vai fazer o pedido HTTP, os dados que vai enviar e está a fazer um pedido HTTP completamente normal, em que depois está a retornar para a função principal a resposta do servidor a esse pedido. Depois temos aqui a função implant. Basicamente, a implant, vemos que ele está a receber uma URL como parâmetro na função, está a fazer um pedido get, que vamos ver mais à frente a constituição desta função, em que está a converter de base 64 para bytes normais e depois está a guardar esse conteúdo, está a escrever esse conteúdo dos bytes que foram convertidos de base 64 para um ficheiro chamado spykit.exe dentro de uma special folder chamada application data. Isto basicamente é o /appdata que existe dentro do Windows. Depois está a verificar se o ficheiro existe ou não e depois vai retornar caso o ficheiro exista ou vai retornar vazio. Basicamente, este conteúdo provavelmente serve para ele baixar um downloader da internet para executar outro malware dentro da máquina, ou muito provavelmente é um ficheiro que vai garantir a persistência do malware dentro do sistema. Depois temos aqui a função getIt. Basicamente a função getIt está a receber como parâmetro a URL, portanto uma URL para onde vai fazer um pedido HTTP do método get, completamente normal, em que vemos ele a utilizar aqui o web request como vimos no post-it, está a passar a URL que quer fazer o pedido, vai utilizar um user agent específico para mandar esse pedido e depois vai retornar para o código principal a resposta do servidor a esse pedido. Depois temos aqui a função execute command. Basicamente esta função execute command está a receber como parâmetro um comando em que depois vemos que ele está a criar um processo dentro da máquina, nomeadamente um processo que vai utilizar o CMD e vai executar o comando que recebeu como parâmetro. Uma coisa interessante aqui é que no estilo da janela deste CMD está como idle, ou seja, vai ser um processo em CMD, um comando que vai ser executado diretamente no sistema operativo, mas sem que a janela do CMD apareça no utilizador, ou seja, fica sempre tudo em background escondido. Depois de executar esse comando no sistema operativo, vai retornar para a função principal o conteúdo do output que esse comando resultou no sistema operativo. Por exemplo, vamos imaginar que ele vai executar um UMI, vai retornar para a função principal a resposta desse UMI que o sistema operativo lhe deu. Depois temos aqui a função encryptor. Basicamente o que esta função está a fazer, a responsabilidade dela é encriptar dados. Neste caso está a utilizar dois tipos, um secret key e um vetor de inicialização. Neste caso o secret key é esta string que nós conseguimos ver aqui e está a passar este vetor de inicialização. O modo de cifra é o CBC, está a passar com um padding mode de 0, está a mandar com um block size 128 e com um tamanho de chave de 256. Basicamente o que ele está a fazer é encriptar os dados que pretende, provavelmente antes de enviar para o servidor, se está a encriptar esses dados, e vemos que no final, depois de ele encriptar aqui os dados que recolheu, que lhes foi enviado, neste caso em plain text como parâmetro, vemos que ele está a encodar essa encriptação toda para base 64, ou seja, ele vai receber como parâmetro dados em clear text, vai encriptar, vai encodar essa encriptação em base 64 e vai retornar para a função principal. Depois temos aqui o decryptor. Basicamente o decryptor funciona de forma muito similar ao encryptor, só que na função inversa ele vai receber um conteúdo que está encoded, está encriptado e vai fazer o processo inverso, ou seja, vai retirar de base 64 para a função encriptada e depois vai desencriptar esse conteúdo e vai retornar o conteúdo em clear text. Vai utilizar a mesma chave, o mesmo vetor de inicialização, vai retornar de base 64 para a encriptografia que utiliza,
vai desencriptar e depois vai retornar os dados em clear text. E por fim temos o nosso código main. O main é o código principal que o nosso malware vai executar sempre e é para onde as funções estão a retornar os seus outputs. Para começar, vemos que ele está a guardar aqui na variável hostname o nome da máquina que está a atacar. Portanto, uma coisa interessante. Depois aqui na variável de str está a guardar um domínio, muito provavelmente é do servidor de comando e controle que o hacker estabeleceu. Depois vemos que ele está a formar aqui uma URL, neste caso está a concatenar a string, que este é o http mrgreedy, com o endpoint /reg. Depois está a guardar na variável dados, data, com um nome igual, e está a guardar o output que a variável hostname recolheu do DNS get hostname logo da primeira linha. E vemos que está a enviar um pedido post, está a utilizar a função do pedido post, em que vai mandar para a URL, neste caso mrgreedy /reg, ou seja, para o endpoint /reg, e está a enviar os dados que obteve do DNS get hostname, ou seja, está a fazer um pedido post para onde vai enviar para o servidor de comando e controle do hacker a máquina que está a atacar. Depois temos aqui uma variávelzinha chamada count que está a guardar 15.000. Neste caso, o 15.000, como é em milissegundos, significa 15 segundos, que depois vai passar para a função de sleeper para o programa adormecer durante 15 segundos. Temos aqui uma flag que é do tipo bool, que está com um estado false, que é para entrarmos no loop infinito e não sairmos lá, a não ser que o hacker manda um comando específico para nós terminar o processo. E agora sim nós vamos entrar num loop infinito através deste for com 2 pontos e vírgula. Aqui é onde o código vai estar sempre a percorrer o mesmo para ou buscar interações ao servidor de comando e controle que o hacker precisa, alguma tarefa, ou enviar dados para lá ou a recolher dados para lá. Vamos analisar isto com calma. Vemos que temos aqui dois endpoints para começar, um /tasks e outro /results. O que é que isto significa? Nós vemos que ele está a buscar a string inicial do str. Nós vamos colocar aqui à frente o que é que isto poderá resultar. Neste caso, ele está a buscar... Bem, não conseguimos escrever, portanto, vamos abrir aqui um bloco de notas para fazermos este tipo de análise ao mesmo tempo. Vamos abrir aqui um bloco de texto. Vamos escrever aqui malware, por exemplo, para entendermos este fluxo. Vou aumentar aqui a letra. Vemos que ele está a ir buscar esta URL, neste caso do http mrgreedy. E vamos copiar para aqui. Depois, está a juntar aqui um /task, portanto é este endpoint que está a procurar. Vamos colocar aqui, então o endpoint, e depois vemos que ele está a retornar, está a concatenar aqui à frente do /tasks, o retorno da resposta do servidor ao pedido post que foi enviado antes de entrarmos no ciclo infinito, neste caso do str2. Portanto, vamos imaginar que o servidor respondeu com um teste, o que vai aparecer aqui é um teste, ou seja, a URL2 vai ficar com o conteúdo de http mrgreedysecretc2.tmm /tasks/test, que isto aqui foi o que o servidor respondeu ao primeiro pedido de posts. Depois temos outra URL que é o mesmo princípio, só que o endpoint vai ser para results, ou seja, o que nós temos aqui em vez de ser de tasks é de results, que muito provavelmente serve para o hacker enviar para um servidor controlado por ele o resultado de algum tipo de operação que faça aqui na máquina. Vamos continuar o percurso. Então, vemos que ele começa aqui por fazer um pedido de get para o URL2, ou seja, para o tasks, muito provavelmente para buscarmos algum tipo de comando que seja para executarmos na máquina. E vai guardar isto aqui numa variável chamada it. Agora, aqui uma coisa interessante que ele vai fazer. Ele vai separar esta variável it por espaços. O que é que isto significa? Vamos imaginar que ele faz o pedido ao servidor e a resposta que o servidor lhe vai dar a este tasks é, por exemplo, shell /privs. O que ele vai fazer naquela função de split é passar tudo para um array, ou seja, o que a variável array vai ter é os seguintes dados. Vai ficar array, vamos abrir aqui chavetas, vai ficar shell /privs, ou seja, cada comando que foi enviado vai ser acrescentado a uma casinha deste array. E é o que nós conseguimos ver aqui. Neste caso temos aqui uma variável A que vai ficar com o índice 0 desta variável array,
que neste caso vai ser só o shell, e depois vai ter aqui um texto que depois vai juntar mais à frente. E temos aqui uma condição muito interessante, que é ele está a verificar se o tamanho deste array é maior do que 1. O que é que isto significa? Significa que se o conteúdo deste array tiver mais que um dado, muito provavelmente quer dizer que foi executado um shell, ou seja, para executar comandos no sistema operativo, e que foi passado um comando à frente para ele executar. Neste caso, como nós conseguimos ver, nós temos 3 dados aqui para executar, um emi e um /previous. Então é exatamente isso que ele vai fazer. Ele vai verificar se o array tem mais que um elemento e vai juntar estes dados numa string normal. Ou seja, o que ele vai fazer a partir do índice 1. Ou seja, aquele valor text irá ficar do seguinte género para este mesmo comando. Ele vai ignorar o shell e vai colocar como o emi /previous. Isto numa string completamente normal, que é para depois executar na função de execute command e executar o comando no sistema operativo. Vamos continuar. Então temos aqui ele a fazer a análise das condições. Se não for o sleep, ele passa para a próxima. Se não for o shell, ele passa para a próxima. Se não for o implant, ele passa para a próxima. Mas se ele for o quit, ele vai colocar a flag a true, que depois mais tarde vai fazer essa validação e ele vai sair do programa. Então, se não for a parte do quit, ele vai entrar na condição que vai ser o implant que está em execução. E neste caso nós temos aqui um text2 em que está a usar a função do implant que nós vimos anteriormente e está a mandar aqui a URL do ficheiro que ele quer fazer download. Neste caso, como nós vimos na função do implant, ele vai fazer um pedido get a esta URL, vai baixar o conteúdo em base 64, vai retirar o encode base 64 e depois vai escrever os bytes desse ficheiro para aquele byte na pasta appdata. Depois está a verificar se o ficheiro existe ou não e caso esse ficheiro exista, ele vai encriptar o conteúdo que foi retornado da função do implant e vai mandar aqui para o dados2, vai concatenar com o results e depois vai mandar um pedido post para o servidor de command and control do hacker com a URL 3, que neste caso a URL 3 é para o results, e vai mandar os dados que obteve da resposta da função do implant. Passando à próxima, caso não seja o implant, seja o execute commands, ele vai fazer um processo muito parecido, ou seja, nós temos aqui a string 4, em que ele vai receber como comando aquela string que nós já vimos mais acima, na parte de text, em que ele vai usar a função do execute command para executar esse comando no sistema operativo, vai utilizar a função encryptor para encriptar o resultado desse comando que foi executado no sistema operativo e depois vai enviar aqui junto com o results igual, exatamente como o implant fez, com um pedido post em que a URL é feita para aqueles que nós já vimos em cima, para o /results, e vai enviar o resultado desse comando que foi executado no sistema operativo. Caso não seja nenhuma delas, ele vai incrementar aqui o valor do timing e vai verificar se a flag está em true, porque, ou seja, se não é sleep, se não é implant, se não é shell, irá ser o quit. E neste caso, como a flag está a true, isto vai dar verdadeiro e ele vai sair da função e o nosso malware vai parar a sua execução. De uma forma muito resumida, este malware tem 2 endpoints para onde vai fazer pedidos. Tem um tasks, que é onde vai fazer pedidos para perceber o que é que o hacker quer executar na máquina, e tem o results, que é para onde vai enviar os resultados daquilo que ele executa na máquina. Depois, tem 2 tipos de pedidos. Tem o pedido get e tem o pedido post. O pedido post é utilizado para enviar os outputs dos resultados que ele executou na máquina, como comandos, dados, etc. E tem o pedido get, que é onde vai buscar o malware, no caso do implant, ou pedidos ou tarefas que tenham que ser executadas na máquina, nomeadamente os comandos, como o shell, o quit, o sleeper. Depois vai utilizar as funções do encrypt e do decrypt para fazer exatamente quase o mesmo processo, só o inverso um do outro, ou seja, uma vai ser para encriptar os dados e depois vai ser para enviar, e a outra vai ser para desencriptar os dados e executar esses dados no sistema operativo. E através da engenharia reversa nós conseguimos entender como é que este programa está organizado, que fluxo de comunicação é que tem e principalmente qual é que é o seu objetivo. Antes de mais, queria pedir que passasse nas minhas redes sociais, quer no meu Instagram, quer no meu TikTok, porque é a forma mais fácil de teres de entrar em contato comigo e porque eu posto conteúdo diário sobre tecnologia e hacking. O canal também já tem um servidor Discord onde estás completamente à vontade de entrar e partilhar todo o teu conhecimento e experiência com as outras pessoas. E se este tipo de conteúdo também te interessa, mete já gosto neste vídeo e inscreve-te no canal para estar sempre a par dos próximos vídeos. E agora sim vamos continuar o vídeo.
E como isto era um desafio do TryAcme, vamos perceber quais é que eram as flags que eles nos pediam. A primeira flag que eles nos pediam era a perguntar qual é que era o user agent utilizado por este malware para se comunicar com o servidor de command and control do hacker. Nós temos duas formas de ver isto, ou podemos ir aqui ao Get ou podemos ir ao Post-it. Basicamente o user agent que ele está a utilizar é este do Mozilla Macintosh Intel. Passando para a segunda pergunta, ele está-nos a perguntar qual é que era o método HTTP utilizado para enviar os dados para o servidor de command and control. E como nós já vimos através da engenharia reversa deste malware, é o método POST que está a utilizar aqui na função POST-it, ou seja, ele está a utilizar aqui o POST para enviar os dados que recolhe da máquina. A terceira pergunta, ele está-nos a perguntar qual é que é a chave utilizada para encriptar e desencriptar os dados na máquina. Se nós vier aqui ao encryptor, vemos que temos aqui uma string que está a ser utilizada para essa finalidade, ou seja, para encriptar e para desencriptar os dados. Aqui na parte do decryptor está exatamente igual. A quarta pergunta pergunta-nos qual é que é a primeira URL que é utilizada por este malware. Então nós vimos aqui a nossa main e é exatamente a primeira URL que nós vimos. Neste caso não é para o /tasks, mas é o mrgreedysecrets2.tmm/reg, que é o primeiro endpoint que o malware se vai conectar. A quinta pergunta pergunta-nos quantos segundos é que estão hardcoded no valor para o programa dormir, e como nós conseguimos ver aqui no count é 15.000 milissegundos, o que significa que são 15 segundos que o programa vai adormecer. Aqui na sexta pergunta está-nos a perguntar qual é que é o comando que o hacker pode utilizar neste comando em controle para executar comandos no sistema operativo. E como nós conseguimos ver, nós temos aqui um shell, que é esse shell que vai executar os comandos na máquina. Portanto, a resposta a esta pergunta é o shell. E aqui a última pergunta está-nos a perguntar qual é que é o domínio utilizado pelo malware para fazer download de outro binário. E como nós conseguimos ver aqui na parte do implante, ele está a utilizar aqui outro domínio, nomeadamente o stash.mrgreedy.tmm, para depois fazer o download de outro binário para a máquina. E é esta a flag que vocês têm que colocar. E bem, gostaste do conteúdo do vídeo de hoje em que nós fizemos a engenharia reversa a este malware para percebermos tudo sobre ele? Se sim, deixa já o teu like e inscreve-te no canal para estar sempre a par dos próximos vídeos. Até à próxima!